Novidade no transporte público, passagens de ônibus poderão ser pagas com cartão de débito. Febre amarela, macaco é encontrado morto em zona rural de Santa Maria. Mas saúde diz que não há motivo para pânico. Maioria dos ministros do Supremo decide julgar pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Veja também, cerca de 3,5 milhões de pessoas morrem todos os anos por falta de acesso à água potável. E ainda, Taguatinga recebe Teatro Popular de Bonecos. A mostra reúne 5 países. Boa noite, eu sou Juliana Cury e está começando agora o Band Cidade, segunda edição, com as principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo. E olha essa notícia que vai facilitar a vida de muitos passageiros que usam o transporte público. A partir de abril, as pessoas poderão pagar a passagem com cartão de débito. A repórter Camila Lopes tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Camila, boa noite. Quando é que vai ser implantado esse novo sistema? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Já começa agora em abril, mas nesse primeiro momento vai apenas funcionar em 500 ônibus de uma empresa específica que ainda não foi divulgado o nome de qual será essa empresa. Esse projeto é uma parceria da Secretaria de Mobilidade com o BRB e também Mastercard. E como o projeto ainda está sendo discutido, ainda não tem nada fechado, o que a gente ficou sabendo é que no caso do cartão de débito, que vai ser chamado cartão Mais Cidadão, para aqueles que ainda não são correntistas do BRB, eles estão estudando como é que vai ser feito esse débito, né? No caso do correntista, fica a situação mais fácil, mas tudo ainda está sendo analisado, já que abril já está aí na porta, né? Depois da semana que vem a gente já começa a ver como é que vai surtir o efeito dessa medida, que promete ajudar principalmente naquele caso do troco. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar o cartão Mais Cidadão. Juliana. Obrigada, Camila, pelas informações. Boa noite. Um macaco foi encontrado morto na zona rural de Santa Maria. O animal estava em estado avançado de decomposição e foi encaminhado para a Universidade de Brasília para a realização de exames. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a decomposição do animal pode prejudicar o resultado da perícia. Só esclarecendo que os macacos também são vítimas da febre amarela, assim como o homem. Após serem picados pelo mosquito, tornam-se transmissores da doença. Ao encontrar o animal morto, a Secretaria pede à população que informe imediatamente a Vigilância Ambiental pelo telefone 160. Esse ano, a Secretaria de Saúde registrou uma morte por causa da doença. E hoje, a Justiça Federal em Brasília liberou a comercialização do Aedes aegypti transgênico para combater o mosquito que transmite doenças como febre amarela, dengue, zika, vírus e chikungunya. O mosquito foi desenvolvido por uma empresa britânica. No processo, a alteração genética afeta os mosquitos machos, que não são os responsáveis pela transmissão de doenças. Os descendentes recebem os genes e morrem antes de chegar à fase adulta. A Justiça condenou o motorista que atropelou e matou o ciclista Raul Aragão. O jovem de 18 anos vai cumprir pena em regime aberto e ainda vai ficar proibido de dirigir por 2 meses. O acidente foi em outubro do ano passado, na Asa Norte. O estudante Johan Romonai, de 18 anos, foi condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal na tarde de quarta-feira. Mas, de acordo com a sentença, a pena deve ser substituída por 2 penas restritivas de direito, que podem variar desde prestação de serviços comunitários até a proibição de frequentar determinados locais e limitação de saída aos finais de semana. As medidas, no entanto, ainda vão ser definidas pelo juiz penal. O motorista Johan foi condenado pela morte do ciclista Raul Aragão. O acidente aconteceu no fim de outubro do ano passado, na 407 Norte. Raul voltava de bicicleta da faculdade quando foi atropelado. O motorista parou para prestar socorro. O teste do bafômetro deu negativo. Dias depois do caso, um laudo da perícia apontou que o carro estava a 95 km por hora no momento da batida, sendo que a velocidade da pista é de 60 km por hora.
A população do DF está órfã. Com medo de assaltos, passageiros de Sobradinho pararam de usar um dos pontos de ônibus da região. Os casos são frequentes. Ontem, uma mulher foi assaltada e levou uma facada. Só em 2017, a PM registrou mais de 800 roubos a pedestres apenas em Sobradinho. Essa parada de ônibus fica no condomínio Bela Vista Serrana, em Sobradinho 1. Nesta manhã de quinta-feira não havia passageiros, mas a comunidade tem o costume mesmo de usar a área que fica perto desse bar como abrigo. O motivo? Vamos deixar o mecânico Johnny revelar. Aqui é mais seguro, que é vigiado e tudo, e lá é mais isolado. Essa mulher, que aparece nessas imagens de circuito interno, também preferiu ficar perto do bar para esperar o ônibus e ir trabalhar. Mas na madrugada dessa quarta-feira foi assaltada. Em uma ação rápida, o bandido esfaqueia a mulher de 50 anos, leva a bolsa dela e foge. A mulher foi levada para o hospital e teve alta ontem mesmo. A Polícia Civil identificou o bandido, mas depois desse crime, quem precisa usar o local está assustado e ainda revela que a região é perigosa. Fica preocupado, né? Porque às vezes tem assalto em casa também, muitas coisas. Já teve sequestro aqui também. Aí é complicado. De acordo com a Secretaria de Segurança, em todo o ano passado foram mais de 800 roubos a pedestres em Sobradinho. Já a Polícia Militar disse que desde 2016 realiza abordagens dentro dos ônibus. O trabalho foi intensificado nas regiões com maiores índices criminais e com reforço durante a madrugada. Mas a população pede mais atenção e segurança. Falta de segurança, porque a gente paga nossos impostos todinho e segurança, nada. Aqui no Nova Colina está mais complicado ainda, porque aqui não tem uma delegacia, aqui não tem uma companhia de polícia. A polícia passa aqui de vez em quando e os marginais estão aí toda hora. Olha, a Polícia Militar só pode estar dando um tapa na cara do povo. Apesar dos dados de mais de 800 assaltos a pedestres em 2017, a PM disse que desde 2016 tem efetuado a Operação Anjo da Guarda, que faz abordagens e buscas a coletivos e em paradas de ônibus em todo o DF. Informou ainda que a operação resultou na diminuição de 14% no número de roubos em ônibus no DF. Uma verdadeira balela, né, gente? Porque o que a gente viu aí é uma população insegura, com medo e completamente abandonada. Operação Sócis. A Polícia Civil foi às ruas nas primeiras horas desta quinta-feira para desarticular uma quadrilha que roubava carros no Distrito Federal e no entorno. 9 pessoas foram presas, entre elas o integrante do PCC. De acordo com a polícia, a organização criminosa roubava carros e ainda praticava homicídios e latrocínios. O grupo atuava principalmente no plano piloto. Os veículos roubados eram adulterados e usados em acertos de conta e assaltos na região de Sobradinho, onde os criminosos foram encontrados. Começaram, inclusive, a entrar em atrito, em conflito com alguns outros criminosos da região e que foi motivo de praticamente entrar em guerra, ter o cometimento de alguns crimes de tentativa de homicídio, até mesmo homicídio, que nós estamos trabalhando em conjunto com a unidade de polícia local para reprimir e para responsabilizar esses integrantes. Entre os presos está o integrante do primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo. Ele seria o líder da quadrilha. A gente verifica que eles querem se fortalecer, né, na região, ganhar mais respeito de outros criminosos, mas a gente tem detectado rapidamente e tem dado uma resposta de maneira a desarticular e responsabilizar, né, em várias frentes. Uma pessoa ainda está foragida, João Batista Costa Roseno, de 26 anos. Todos eles vão responder por organização criminosa, roubo, um homicídio e uma tentativa de homicídio e podem pegar até 30 anos de prisão. Essa manhã foi marcada por um protesto inusitado no Eixo Monumental. 2 bonecos gigantes representando o governador Rodrigo Hollenberg foram erguidos no local. A manifestação foi promovida pelo Sindicato da Polícia Civil. O grupo protestava contra o sucateamento da instituição e o racionamento na capital, que curiosamente é a sede do Fórum Mundial de Água. Em nota, a Casa Civil disse que até o momento foram apresentadas 4 propostas de reajuste aos policiais civis e nenhuma foi aceita. Hoje é o Dia Mundial da Água, uma data que está sendo discutida exaustivamente no fórum que reúne autoridades de várias partes do mundo aqui em Brasília. Mas a gente não pode deixar de lembrar
que o DF enfrenta um longo racionamento. Como bem disse hoje de manhã o ministro do Meio Ambiente, é hora de refletir, não de comemorar. No dia em que o mundo dá uma atenção especial para o bem mais precioso, a água, o debate de autoridades em busca de soluções para lidar com a falta do recurso. Em meio a tantas falas de autoridades no 8º Fórum Mundial da Água, hoje uma pergunta ganhou um destaque. Diante da crise hídrica em vários estados do Brasil e no Distrito Federal, há motivos para comemoração? Nessa área ambiental, seja na floresta, no clima, na água, nós não temos muito o que comemorar, nós temos que refletir, buscar caminhos, porque a situação global é muito grave. Se para o ministro do Meio Ambiente o momento é de reflexão, para o governador Rodrigo Hollenberg, que participou do Fórum Natureza para a Água, o momento é de expectativa e superação. No discurso para autoridades mundiais, Hollenberg tentou tirar o corpo fora, como se não tivesse nada a ver com o racionamento decretado no governo dele. Afirmou que Brasília chegou à situação de crise no abastecimento de água pela falta de investimentos de governos anteriores, a ocupação desordenada do solo e a falta de investimento para o meio ambiente. No encontro, destacou ainda que os investimentos do GDF têm sido suficientes para superar a crise hídrica no DF e que o 8º Fórum Mundial da Água trouxe mais consciência para todos. Isso está demonstrando que a água se tornou um tema principal da agenda de todos, não apenas da agenda do governo, mas da agenda de toda a sociedade. Sociedade que, aliás, tem contribuído muito para que Brasília supere a crise hídrica. O reservatório do Descoberto atingiu a marca de 70%. De Santa Maria está com 46,8%. Mesmo com os níveis aumentando, o governador descartou o fim do racionamento pelos próximos meses. Teremos informações mais precisas de quando o sistema Corumbá entrará em funcionamento, para que possamos fazer todas as projeções, para que com toda segurança possamos apontar uma data possível para o fim do racionamento. Mas, além de despertar reflexões sobre o consumo desse bem tão precioso e cada vez mais escasso, o Fórum Mundial da Água também trouxe atrações curiosas e que podem servir de exemplo para conscientizar a população. Veja na reportagem de Camila Lopes. De repente, a gente se vê no continente gelado. Neve para todos os lados. Uma oportunidade incrível para garantir aquela foto. Vale a pena vir. E esse é um passeio pelas geleiras da Antártida, a maior reserva de água natural potável do mundo. E aqui a diversão vem acompanhada de muito conhecimento. Pesquisadores que já estiveram na estação brasileira lá no Polo Sul estão aqui para dividir um pouquinho da experiência vivida por eles. A ideia é trazer um pouco da realidade daquilo que acontece lá na Antártica. Então, foram montados aqui 2 módulos, que realmente hoje a estação ela está distribuída em módulos. Então, a gente tem um módulo de dormitório e um módulo de laboratório, além da simulação de neve. E aqui a viagem vai da neve até o fundo do mar. O problema é que as crianças encontram sujeira por toda parte, algo que já aprenderam. Compromete muito a vida dos animais. Eu aviso que não pode jogar, porque senão os animais vão morrer e não vai existir mais animais. Para a gente poder apreciar eles. E o passeio leva a gente até o Rio São Francisco. A criação dos eixos, que hoje abastecem mais de 12 milhões de pessoas, virou maquete. E todo o cenário tem levado a cabeça do visitante a viajar até o Rio. Eu não pude ir ao Rio, o Rio veio a mim. Então eu fiquei muito emocionada, muito lindo, lindo. E eu queria estar representada no Rio. Essa ida até o São Francisco conta com a colaboração desses artistas circenses. Eles ajudam a garotada a entender o tamanho do problema da falta de água. A gente não vive sem água. Eu aprendi que não pode gastar muita água. E se a criançada entender a importância da água e da preservação do meio ambiente, o objetivo do fórum já foi atingido. Até porque serão elas que irão trabalhar para garantir o abastecimento no futuro. Se você trabalha com as crianças que vão estar nesse período, virando adultos, elas vão conseguir reverter esse quadro. Então não vamos ter esse prognóstico tão crítico como está previsto por esses relatórios que a ONU aponta.
E uma boa notícia, o reservatório do Descoberto atingiu 70,7% da capacidade, o maior volume desde julho de 2016. Já o de Santa Maria registra 47,1%. Apesar disso, o racionamento de água continua. Amanhã entram no rodízio os moradores do Cruzeiro Velho, Cidade Estrutural, CIA, condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Norte e os bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, em São Sebastião. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Como você viu ontem aqui no Band Cidade, mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Os números são alarmantes e apontam ainda que todos os anos, em torno de 3,5 milhões de pessoas morrem por falta de acesso à água potável e a condições mínimas de saneamento. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica e mestre em Ciências da Saúde pela UNB, Andréia Amoras. Boa noite, doutora. Obrigada por participar aqui do Band Cidade. Eu começo perguntando quais são as principais doenças causadas pela falta de água potável, né? A falta de saneamento básico, né, que as populações de grandes cidades têm, e, em consequência disso, a falta de água potável, levam ao surgimento de várias doenças, né, que são veiculadas pela água, né, sejam fungos, bactérias, né, a possibilidade de parasitas, ou então essa água, né, também de forma não armazenada, ser veiculação de vetores, né, e aí a disseminação de doenças veiculadas por vetores também. Essas doenças são de trato intestinal, estomacal, são doenças que afetam mais o sistema digestivo? Sim, estatísticas, né, revelam que a diarreia, né, é a principal causa, né, o principal sintoma, no caso, dessas doenças veiculadas pela água, né? E aí causando, né, uma morbimortalidade, principalmente em crianças, né, em crianças pequenas, né, que levam a diarreias de repetição, a baixa de imunidade, a desidratação, né? Então a água, né, a falta de água potável, né, ela traz um dano muito grande para a população, em especial às crianças. Doutora, a diarreia em si, ela pode matar se for muito grave? Pode, né? Por quê? Porque ela leva à desidratação. A diarreia é um sintoma de um processo infeccioso, né? Seja causado por vírus, por bactérias, né? Por parasitas, e que precisa ser tratado. Então, se essa população não tem acesso a essa água, né, e a criança fica desidratada, né, ela pode sim, né, além, lógico, de um processo infeccioso grave, levar à desidratação e ao óbito desse paciente, que no caso é a criança. O que essa parcela da população que não tem água potável nem saneamento básico deve fazer para tentar se proteger de alguma forma? Bom, o ideal dos mundos, né, é que os nossos governantes, né, que os gestores da cidade, né, priorizassem, né, o saneamento básico e a distribuição de água potável à população. Eu vou só interromper rapidinho, que a gente tem até um clipe de imagens de um protesto hoje que colocaram um vaso sanitário gigante ali perto do Fórum Mundial da Água, justamente por isso, né? Porque eles têm que priorizar o saneamento, como a senhora estava dizendo. Isso é fundamental, né? E aí acaba que a população tem que ter formas, né, de se proteger, seja fervendo a água para beber, seja utilizando hipoclorito, né, para tentar fazer com que essa água fique potável, né, filtrando essa água, tá? Então, para quê? Para que a população não consuma essa água de uma forma crua, bruta, né? Ela precisa de um tratamento para que ela seja potável, né? Tá certo. Obrigada, doutora, pelas informações. Obrigada pela participação. Mais uma vez, a Polícia Militar voltou a provocar caos no trânsito em razão de eventos na região central. Cláudio Humberto. A PM sempre faz a opção mais fácil pelo bloqueio total das vias, sem levar em conta os prejuízos causados à imensa maioria da população. Esse tipo de bloqueio raramente acontece nas capitais mundo afora. E olhe que em nenhuma delas tem eixo monumental ou esplanada dos ministérios com 6 faixas de rolamento. Especialistas avaliam
que é perfeitamente possível conciliar o direito às manifestações com o direito de ir e vir dos cidadãos que não participam delas. A Polícia Militar é criticada, inclusive, pelo hábito de valorizar ainda mais as manifestações, obrigando os organizadores a se concentrarem e a partirem do estacionamento do Mané Garrincha, em vez de fazê-los se concentrar já no gramado central da esplanada, por exemplo, sem atrapalhar a ninguém. A cidade continua à espera de que tenha fim esse despreparo da PM de lidar com o trânsito durante as manifestações. Veja a seguir, ministros do STF decidem julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. É daqui a pouco, até já.